Salve, salve, meus amigos! Decidi trazer um capítulo solto de Cross Guide aleatório para dar um contexto pro próximo capítulo de Cross, beleza? Cada capítulo de Cross Guide conta a história de um personagem ou um grupo específico. Então eu vou trazendo de acordo conforme eles forem aparecendo ou forem mencionados, já é? Dito isso, bora pro vídeo. A história do The Front of Armament não é tão antiga. Ele foi criado por 4 caras durante meu primeiro ano do ginásio. Não sei muito bem sobre essa época, mas o que eu sei é sobre o tempo que Sugata Kazushi era o líder da segunda geração. Eu idolatrava ele. Antes, meu único propósito era me aproximar dele e o superar. Até eu chegar no terceiro ano, eu só usava a scooter dos meus pais para sair por aí. Mesmo que eu nem tivesse carteira para usar essa coisa. Mas mesmo assim, eu perseguia Sugata-san como se minha vida dependesse disso. Hideto, tu devia arrumar um serviço e guardar um dinheiro? Quando tu juntar o suficiente, tira a carteira e compra uma moto de verdade. Tu tá perdendo. E aí então eu vou aceitar seu desafio. Prometo. Mas você ainda não tá lá. Então só se acalma, beleza? Eu não vou perder pra você! Bando Hideto! Terceiranista do ginásio? Acho que não dá pra só pedir pra tu parar de ser competitivo, né não? Eu pude dar adeus à solidão depois que conheci ele. Meu nome é Sender, prazer! Eu sou Yamazaki Tatsuya. Sugata-san me apresentou esses dois um dia. Eles também admiravam como eu. Eu virei o líder deles após mostrar quem era o mais forte. Depois disso, nós três começamos a sair juntos. Reunidos como subordinados de Sugata-san, finalmente nos tornamos membros do Armament. Mas tinha uma coisa que não parecia certa pra mim. Ele era um amigo próximo de Sugata-san e número 2 do Armament. Ei, bando! Pra onde Sugata foi? Kuno Hideomi, vice-líder da segunda geração do The Front of Armament. Bando o olhava em certo desdém, mas sendo amparado por Yamazaki. Sugata-san tá no trabalho agora. O que ele tá pensando numa hora dessa? Fala pra ele vir me ver quando ele voltar. Tem algo a dizer? Yamazaki aliviava a situação e Hideomi tomava seu caminho, enquanto Bando o olhava em fúria. Esse desgraçado. Ele sempre era amigável enquanto Sugata-san tava por perto, mas na nossa frente, ele era totalmente diferente. Kuno Hideomi. Eu odiava esse cara mais do que todo no mundo. Ouviu, Hideto? Hideomi e eu somos amigos há muito tempo. Não posso deixar ninguém falar mal dele na minha frente. Nem você. Entendeu? Bando apenas observava a paisagem. E Sugata completava. Falando no Hideomi, ele tem um irmão mais novo chamado Ryushin. Ele é um ano mais novo que você, mas ele tem raça. Tenho certeza que ele vai entrar pro Armament cedo ou tarde. Acho que se você e ele juntassem forças, seria um baita time. Não sei se tô afim. Eu passei boa parte do meu ginásio me sentindo assim. Mas então, a primavera veio. E nós três entramos pro Industrial Kurosaki. Não importava qual escola a gente fosse. O que é mais importante é que lentamente, mas com certeza, o Armament começou a mudar. Ryushin entrou pro Armament e Hideomi começou a ficar ainda mais atrevido. Ele começou a ter seus próprios subordinados entrando no Armament sem sequer perguntar a Sugata-san. Assim, caras como Mito e Anzai se tornaram líderes quase que automaticamente ao entrarem na gangue. Eu senti um ar de inquietação no Armament. Você só não entende, né não, Hideto? Não tem como Hideomi me trair. Quais são as coisas que caras como nós deveriam acreditar? Nossa própria força e nossos companheiros. É isso. Mas aquele quer dizer, aquele cara só... Ele é um homem de orgulho como um homem de covardia. Mas ele faz de tudo pra cobrir um desses lados. Eu acredito em Hideomi. Bando apenas se calava, cerrando o punho. Aliás, ouvi que você tá quase tirando a carteira. Pois é. Entendi. Então tá quase na hora de eu aceitar seu desafio, hein? É claro! Saquei. Então, se você conseguir me vencer, você é o líder da terceira geração. Sugata Kazushi! Líder da segunda geração do The Front of Armament. Bando
sequer acreditava nas palavras que foram direcionadas a ele. Um homem de verdade não aceita desaforo de cabeça baixa. Mas você não pode reunir mais soldados por razões pequenas como essa. Não dá pra ser o Front of Armament e outros. O único propósito que o Armament precisa pra existir são amigos que você pode confiar. Entendeu? Não se preocupa com o Hideomi. Eu vou falar com ele e perguntar o que tá rolando. Depois a gente conversa. Preciso ir pro trabalho. Eu vou ser o líder da terceira geração do The Front of Armament. Porém, essa foi a última vez que eu vi Sugata Kazushi. No caminho de volta pra casa do trabalho, Sugata-san estava pilotando sua moto pela rodovia quando o motorista bêbado perdeu o controle do carro e invadiu a pista oposta. Sugata-san foi morto instantaneamente com uma colisão direta. Eu não sabia se eu chorava, gritava, ou pra onde ou pra quem eu ia até eu nunca reencontraria de novo. Pela primeira vez na minha vida, eu tive consciência do que realmente significava a morte de alguém. Em efeito imediato, eu sou o líder da terceira geração do Armament. E se alguém tiver problema com isso, levanta a mão. Anzai, Iwai e Mito, assim como Kitagawa, Hirota e Maki, ficavam em silêncio. E Ryushin, seu irmão mais novo, também. Então estamos todos entendidos. Isso foi só 2 meses depois da morte de Sugata-san. Eu entendi alto e claro quando eu olhei nos olhos de Hideomi hoje. Aqueles não eram os olhos de um homem que perdeu seu amigo mais próximo. Aqueles eram os olhos de alguém que se sente feliz por algo sair do seu caminho. Sugata-san! Esse é o tipo de amigo que você pode confiar que você falou. Porque se for, então eu... Quem assistiu os vídeos de Worst Gaiden aqui no canal pode não estar reconhecendo o Sugata, já é. Mas isso aí, cara, eu acho que esse Gaiden saiu no decorrer do arco da Hosen em Cross. Lá pelos capítulos 40 e poucos, então o estilo de arte do Takahashi ainda não estava refinado, igual da época que o Worst Gaiden saiu, tá? Acho que é da época que ele já tinha feito Worst, então o traço tava maneiraço já e bem consolidado, né? E outra... Essa parte aí da história é um ano antes de Cruzeiro. Vocês vão ver. A gente retomava o capítulo com Yamazaki e Senda reagindo à notícia, com Bando se aproximando e confirmando. Filha da puta! E agora? Com ele sendo líder, você tem certeza que as coisas vão ficar bem ruins bem rápido pra nós? Nós vamos deixar o Armament? Não vamos. Nem fudendo. Então o que tem em mente? Nós não vamos sair do Armament. Aí, o quão forte é a industrial Kurosaki? Yamazaki e Senda não compreendiam a princípio, mas... Não dá pra ter certeza, mas considerando que eles são sempre mencionados ao estarem ao mesmo nível da Takia, tenho certeza que não são nada especial. Aiko, Comercial Hadani e Kawada provavelmente são mais fortes. Sem mencionar a Hosen, mas a que tá no topo é com certeza Suzuran. Suzuran... Aquele lugar não tem nenhum aluno normal. É só uma cesta cheia de maçãs podres. Ninguém nunca dominou aquela escola. Uma selva cheia de caras fodas, Parece nosso tipo de lugar. Pouco tempo depois, nos transferimos para Suzuran. E enquanto isso, o Armament mudou completamente. Sempre lutando contra os grupos e com o tempo, os números cresceram. Eu só continuei mordendo minha própria língua. Ei, Bando. Eu ouvi que você, Senda e Yamazaki se transferiram para Suzuran. O que você tá atrás? Eu não quero nada. Eu acho que você tá no aguardo para lançar um ataque surpresa. É o que parece pra mim. Kunoryushin! Vice-líder da terceira geração do The Front of Armament. Bando soltava fumaça do cigarro, relembrando a fala de Sugata Kazushi sobre eles dois. Sobre ambos formarem um belo time caso se reunissem. E Bando realmente concordava. Afinal, você é o único do Armament agora que eu respeito. Mas infelizmente, isso nunca vai acontecer. Afinal, você é irmão mais novo dele. Yushin, o que foi? Ele disse algo? Não, nada. Ei, Hideomi. Entre ele e todos os líderes combinados. Se você tivesse que escolher algum pra levar a uma luta,
quem você levaria? Que pergunta idiota! Tem que ser estúpido pra escolher bando. Entendo. Hideyomi não entendia. Mas se você perguntasse pra mim... Apenas alguns dias depois, aquele incidente ocorreu naquele mesmo lugar. E Ryushin começou a aparecer menos e menos nas reuniões depois disso. Hideyomi se sentiu ameaçado e ainda mais pessoas entraram no Armament. E então, um dia... Ei, bando! Peraí! Vem comigo um instantinho. Então, ambos caminhavam até uma praça na cidade. Eu não gosto de você! Nunca gostei! Na real, eu sempre senti essa vontade de acabar contigo. E agora eu não tô mais aguentando. Você tá sozinho? Qual é? Óbvio que eu tô. Pois bem, entendi. Parando pra pensar, eu sempre fiquei incomodado com um otário falando no dialeto de Kansai nas reuniões. Não sabia que era você. Aliás, qual o seu nome mesmo? Quê? Nunca pensei que algum de vocês valeria meu tempo. Porra! Fora Ryushin e Hideyomi, nunca liguei em lembrar dos seus nomes ou das suas caras. Tenho certeza que Kitagawa e Hirota eram os nomes dos caras que apanharam no estacionamento. Isso significa que você é... Anzai Mito? Ou era Iwai? Me relembra. Filho da puta! Você tá morto! Ele errava aquele soco. E Bando, aproveitando a abertura... Não se preocupa. Eu não vou contar pra ninguém. Então só fica calado e continua sendo cadela do Hideyomi. Ei. Ei! Então, não vai me falar seu nome ou não? Foi mais ou menos nessa época que eu tomei controle de mais ou menos metade da Suzura. Usando Yamazaki Senda pra comandar as tropas. Só mais um pouco que eu dominaria a Suzura. Então, usando esse exército, eu poderia tomar de volta o armament do Sugata-san. Meu armament. Das mãos daquele desgraçado do Hideyomi. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Mas então, aqueles três apareceram na minha frente. Só eles três. Eles me encararam. Não importa quantas vezes a gente os batia. Eles sempre voltavam pra mais. Enquanto nós lutávamos contra aqueles três de novo e de novo, eu comecei a lembrar das palavras que esquecia. Das palavras que Sugata-san me disse. De amigos que você pode confiar. E então... Tá olhando o quê? E essa é a história de Bando. Vou te falar, ele tá entre os meus personagens favoritos. Não é só por causa desse guy não, mas o que ele ainda vai fazer na obra e ao que faz dele um dos meus personagens favoritos, cara. Mesmo ele não sendo fortão igual os outros caras, eu curti bastante a dinâmica dele e a determinação que ele tem pra tomar a Suzura pra si. Não vou enrolar muito aqui não, já que eu até fiz aquela intermissão também, Então desce um like aí, manda pra algum amigo teu, se quiser seguir lá naquela jossa daquela rede do Elon Musk, manda ver lá e comenta pra engajar maneiro, Valeu!